Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje, 20 de maio de 2014, conosco o prefeito de Arroio do Meio, Sidney Eckert, ele que também é presidente da MVAT, e está aqui conosco para falar sobre a semana passada, o que aconteceu com a marcha dos prefeitos a Brasília. Prefeito e presidente da MVAT, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes. Uma satisfação a gente estar aqui mais uma vez. E a marcha que aconteceu semana passada, segunda, terça, quarta e quinta-feira, onde teve a presença de mais de 5.000 pessoas, ou seja, praticamente todos os municípios do país representados. Aqui da região do Vale do Taquari tinha 18 prefeitos, 2 vice-prefeitos, entre secretários e vereadores, mais de 40 pessoas participando, ou seja, o Vale do Taquari também fazendo a sua parte nessa marcha, onde procura se mostrar a força, a importância dos municípios para o desenvolvimento do país, e também se teve a oportunidade de ouvir os pré-candidatos à presidência da República, conhecê-los, conhecer suas ideias, a sua fala sobre o que eles pretendem para os próximos 4 anos. Na verdade, eu acho que eventos como esse servem para mostrar e para repercutir a importância dos municípios dentro de um contexto geral da macropolítica e macroeconomia que a gente vive dentro de um país. É mais fácil nesse período pré-eleitoral o acesso desses recursos, dessas reivindicações. Estamos aí com as eleições para outubro. O que vocês puderam sentir dos candidatos, pré-candidatos ainda, pois as convenções ainda não foram realizadas, serão realizadas em junho. O que deu para sentir desses pré-candidatos à presidência no que tange justamente ao município? O município é aquele primeiro contato com o político, né? É mais fácil chegar do prefeito, do vereador, para a população. A carga tributária dos municípios também, às vezes, deixa os municípios um tanto quanto engessados. O que deu para sentir nesse contato com esses possíveis? Dentro desses vai sair, um deles vai ser o presidente da República. O que deu para sentir nessa atmosfera que se criou aí com esse número todo de prefeitos e lideranças que foram até Brasília? Olha, Vinícius, não podia ser diferente, né? Num ano de eleição. É evidente que os pré-candidatos que foram lá mostraram o seu interesse, a sua preocupação com a questão dos municípios. Mas o que a gente tem de fato, de concreto, e é por aquilo que os prefeitos vêm trabalhando, vêm lutando, é a questão do aumento no FPM, que hoje, de todo imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, ou seja, os carros, a linha branca, desse valor arrecadado, 23,5% eles vão para os municípios, o que significa hoje 72 bilhões e 800 milhões. Esse 2% seria de 23,5% para 25,5%, seria um aumento de 6 bilhões e 500 milhões, ou seja, para o Rio Grande do Sul 500 milhões, e aqui para os nossos municípios, falando, significa aquilo que o município arrecada de FPM em 12 meses, teria um mês de acréscimo. Então faria uma diferença. Eu vou citar então o caso de Arroio do Meio, que arrecada próximo a 14 milhões, arrecadaria mais 1 milhão e 200. 1 milhão e 200 é aquilo que muitas vezes o prefeito precisa ir 3, 4, 5 vezes a Brasília para buscar em emendas parlamentares. Então isso é a importância da gente conseguir. Já ano passado fez parte da marcha, esse ano era o assunto principal. Está em diálogo com o Paulo Zulkowski da CNM, com o Palácio do Planalto, o presidente Dilma, e se aguarda um retorno durante essa semana para avançar nessa negociação, que durante a marcha não chegou a avançar, mas se espera algum tipo de avanço. Sempre é um recurso importante para os prefeitos poder concretizar os sonhos da sua comunidade, da sua população, da sua gente. Bom, em cima disso ainda, desses valores de repasse, quais foram as outras medidas que vocês, como liderança aqui do Vale do Taquari, a gente sabe que o presidente da SIC do Vale do Taquari teve a reivindicação e teve uma afirmação, pelo que a gente acompanhou com nossos colegas de imprensa, da questão da BR-386, né, prefeito? Que as máquinas não sairão do canteiro de obras. Há uma preocupação, há um respaldo de Brasília em cima disso também, por se tratar inclusive de uma rodovia federal também, a BR-386?
É um assunto que já vem há pelo menos 3 meses, as lideranças do Vale do Taquari, a SIC puxando sim, mas os prefeitos, Codevate, todas as lideranças regionais trabalhando em conjunto. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar, né, parabenizar, elogiar o governo federal por essa obra da duplicação da 386, que nós todos hoje já sentimos os reflexos, assim também como a rodovia do Parque, a 448, o que isso mudou na vida de todos que passam por esse trajeto. Esse gargalo, esse trecho de 1,8 km que tem nesta região, onde é que ficam aquelas famílias indígenas, é aquilo que preocupa de concluir esta obra, de não ficar esse gargalo, que muitas vezes essas questões ficam para a história, né? Nunca mais se resolve. E a gente vem trabalhando nisso, vem tentando sensibilizar lideranças a nível de país, se vem fazendo um trabalho com a deputada Maria do Rosário, deputado Bongás, senador Paulo Paim, pessoas ligadas ao PT, o partido que está na presidência da República. A gente já vem há mais tempo fazendo esses contatos, se percebe uma sensibilização. Até os técnicos da FUNAI, há poucos dias atrás, andaram aqui visitando a aldeia, visitando as obras. E agora também a gente conversou com os 3 novamente na quarta-feira e no final da tarde com o vice-presidente. Exatamente isso que você disse, a afirmação de que as máquinas não sairiam desse trajeto, mas também assim, a gente não tem aquela palavra conclusiva da FUNAI ainda liberando. Então se trabalha numa aceleração das obras das casas da aldeia. Ao mesmo tempo, o governo afirma que as máquinas não vão ser retiradas, mas e pela experiência que a gente já tem de vida pública, a própria burocracia da vida pública ela é totalmente diferente da vida privada, né? Aqui, Vinícius, se te falta uma caneta, um caderno, você vai numa loja na esquina, compra. Na vida pública muitas vezes não é assim, né? A pessoa reclama, diz, poxa, mas não trocaram a lâmpada na frente da minha casa porque falta material na prefeitura, mas não tem dinheiro para comprar. Não é que tem dinheiro, tem um processo licitatório, muitas vezes ele entrava numa questão de disputa entre empresas e acaba realmente não tendo a lâmpada para fazer a troca. Então, nesse caso, como presidente da VAT e evidente, cuidando dos assuntos do município de Arroio do Meio, a gente vai estar voltando lá no início de junho, pelo dia 9, dia 10, 11 de junho, novamente, acho que isso que é importante, a região tem que se manter mobilizada, tem que manter esse contato, e a mensagem que nós levamos a Brasília sempre é de que também no intuito sempre de preservar a vida dessas famílias indígenas, porque há poucos dias atrás ainda aconteceu um acidente onde se perdeu a vida de uma pessoa da aldeia. Então temos que cuidar sim do desenvolvimento econômico da região, cuidar que a gente possa ter uma mobilidade bacana, legal nesse trajeto, mas também o cuidado com essas famílias que ali residem. E é nesse sentido que a gente vem trabalhando, vem sensibilizando, mas acho que não pode se parar enquanto que realmente a obra naquele trajeto não estiver acontecendo, não estiver efetivada. Porque a questão indígena, e aí muitas vezes a própria imprensa, a gente mesmo tem dificuldade de entender, e a população, as pessoas aqui que estão nos ouvindo, a questão indígena ela é de relevância mundial, né? Não é assim alguém chegar e dizer que vai fazer assim ou vai fazer daquele jeito. E nisso a fundação, a FUNAI, se ampara muito e acaba tendo um poder muito grande. Muitas vezes, e acredito que nesse caso, não seja só por esse nosso trajeto, mas deve ter outros negociações que a FUNAI tem a nível de país com o DENIT e que acaba aqui se aproveitando dessa situação para fazer pressão. Então, acho que a região tem que continuar mobilizada e cuidar para que esse trajeto realmente não fique como gargalo para a história. Bom, nós falamos aí de 2 pautas já que foram levadas aqui do Vale do Taquari para Brasília. Tem uma outra pauta que dá para destacar? Algum outro projeto que foi levado pelo senhor e pelos seus colegas prefeitos até esse evento que aconteceu na semana passada na capital federal, prefeito? Acho que é importante destacar para a nossa comunidade aqui, nossos ouvintes, Teutônia, região, um assunto muito importante que é debatido entre os prefeitos e com o governo federal, é a questão dos programas que o governo federal passa para os municípios
e depois não existe mais o reajuste. Então, que essa questão ela se modifique. Vou dar um exemplo aqui muito prático, que são as unidades, os postos de saúde, saúde da família, né? Os ESF. Os ESFs, exatamente. Lá quando eles foram criados, em 2002, 2003, um posto desses, ele tinha um custo mensal de R$16 mil. Quando foi criado o programa, o governo federal mandava 8 mil, o município colocava 8 mil, ou seja, 50% cada um, e tudo bem. Hoje, um posto desses aqui na nossa região, ele custa perto de R$40 mil. E o governo federal continua mandando R$8 mil. Lá mesmo de 2003, 2004. Exatamente. Então, aí você veja bem a diferença. Agora, de 5 partes, o governo federal manda uma e o município banca 4. Então, isso começa a asfixiar os municípios e começa a poder não fazer outras obras importantes, daqui a pouco uma pavimentação de uma rua, fazer uma praça nova, fazer alguma outra obra que beneficie a comunidade, porque hoje nossos municípios todos passam dos 20% de gastos, de investimentos na saúde, porque não existe a devida contrapartida do governo federal. Só um exemplo. Uma outra situação assim que, vamos dizer que o prefeito leva muito chumbo, que ele é muito criticado, praticamente em todos os municípios de um porte um pouco maior, e que é assunto de repercussão na imprensa do país inteiro, é a questão das creches, da falta de vagas para as crianças na escola infantil. O que acontece, Vinícius? Se eu tenho 24 crianças de 8, de 10, de 12 anos de idade, eu coloco dentro de uma sala de aula com um profissional. E eu recebo por essa criança na faixa de R$3 mil ano, o que mais ou menos comporta esses custos. Agora, se eu tenho 24 bebês de 6 meses, de 1 ano de idade dentro de uma sala, eu preciso de, no mínimo, 6 profissionais. 3 de manhã e 3 de tarde. E eu recebo talvez 10% a mais, 3.300, 3.400. Quer dizer, essa conta ela não fecha. Ela não fecha. E por isso, não é má vontade dos prefeitos, é que realmente o recurso necessário que a gente precisaria para manter essas crianças dentro de um contexto saudável e do que se exige nesse mundo moderno hoje de escola infantil, de creche, não dá para custear com esse recurso. Por isso que existe a falta. Então esses são assuntos importantíssimos que a gente também trata nessa marcha e trata com o governo federal. Agora, o senhor falou aqui em valores defasados, né? Não há uma sensibilidade dos nossos políticos, aí se inclui deputados federais, estaduais e obviamente governadores também. Não há um estudo em cima disso. Nós falávamos aqui dos postos de saúde com os dados lá de 2003, 2004, quando foram ainda implantados. Não há um estudo demonstrando justamente essa evolução de investimentos. Não há uma força para buscar que se readequem novamente esses valores, porque parece, a gente vê com tantos outros incentivos que o governo manda também, que acontece da mesma forma, que os valores defasados, é governo do estado que demora para mandar recurso de participação popular e cidadã, enfim, o assunto parece ser um pouco mais amplo. Qual é o respaldo que vocês têm disso quando acontecem eventos como esse? O que dizem para os prefeitos da nossa região e de todo o Brasil quando se reúnem para buscar justamente sanar esses problemas que refletem diretamente no nosso município? A questão da saúde, o primeiro a receber questões da saúde é o prefeito. Não é para o deputado que a nossa população vai reclamar, não é para o governador nem para a presidenta, é o prefeito, é o vereador. Então, de que forma, o que dizem a vocês, prefeitos, o que dizem ao senhor como presidente da AMVAT, representando o nosso Vale do Taquari, qual é a alternativa que se apresenta nesses casos, uma vez que não é possível que o senhor, quando vai planejar o município de Arroio do Meio, o senhor não planeja para os 2 anos que o senhor está como prefeito, planeja para daqui a 20 anos. Talvez não seja o senhor como prefeito. Mas de que forma, quais são as alternativas que se apresentam para os prefeitos e para as prefeituras do interior do Brasil? Olha, essa questão da distribuição dos recursos a nível de país, essa concentração, ela já não é só desse governo, já é de muitos governos que ela acontece, e realmente não existe uma expectativa a curto prazo que a gente perceba que existe uma preocupação do governo em
em refazer esses números. Assim, quem está no governo sempre quer criar programas novos e lançar mais um programa, e os prefeitos começam a ter receio de participar desses programas e buscar esses recursos. Por isso que é tão importante a marcha, esse movimento todo, para chamar a atenção de vocês da imprensa, para chamar a atenção das lideranças políticas a nível de país como um todo. E um dos objetivos desta marcha alcançados foi o encontro com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, no sentido de se sentar e conversar sobre os assuntos. Uma outra questão são aumentos salariais que são votados no Congresso Nacional. Se vota lá o piso para o professor, se vota aumento de salário para agente de saúde, se vota daqui a pouco a questão dos enfermeiros, da diminuição da jornada para 30 horas, olha, pessoalmente nenhum prefeito tem nada contra isso. Isso é uma questão que as categorias sindicais, elas lutam por isso. Se elas têm essas conquistas, beleza, Congresso Nacional, deputados que votem isso. Mas em contrapartida, diga da onde vai sair o dinheiro para fazer esse pagamento. Porque hoje está muito fácil, é votado em Brasília e quem paga a conta é o prefeito. Então você planejou o seu mandato, você teve um plano de governo, você disse que na comunidade tal você ia pavimentar uma rua, que na outra comunidade você ia colocar uma praça nova, e daqui a pouco você não pode fazer isso porque parte do seu dinheiro, porque os deputados lá em Brasília votaram um determinado projeto de lei, você tem que colocar dentro do seu orçamento recursos para fazer um pagamento de alguma coisa que não estava planejada, que não estava prevista no seu governo. Acho que esta é uma situação que a marcha conseguiu sensibilizar, que os deputados passem a ter um diálogo maior com os municípios através da CNM, no sentido de quando acontecer esse tipo de votação, também que o governo federal banque os custos que essa votação vai gerar a nível de país e para os municípios. Acho que são coisas importantes e por isso cada vez mais a gente tem que fortalecer esta marcha, tem que fortalecer esses movimentos, que eles são exatamente para defender os interesses da comunidade que aguarda por melhorias, que cada um quer ter uma vida melhor, quer ter a sua rua melhor, quer ter o seu bairro melhor, quer ver a sua cidade crescer. E para isso acontecer, sem dinheiro não se faz. Então é importante que a gente vá a Brasília, faça essas lutas e agora também nas eleições a gente tenha cuidado de realmente votar naqueles deputados que nos representam aqui na região, onde a gente tenha uma proximidade maior e que a gente possa fazer uma cobrança maior junto a eles. Muito bem, prefeito do município de Arroio do Meio. O Arroio do Meio faz aniversário quando, prefeito? 28 de novembro. Opa, então foge daquilo que eu falava na abertura, né? 28 de novembro, a gente comenta aqui na nossa região, são maio e abril, algumas cidades, mas 28 de novembro, município de Arroio do Meio. Tudo certo por lá? Muito trabalho, com certeza também? Olha, toda a nossa região, né? Eu nunca gosto de falar só em termos de município, mas sim sempre como região. Acho que nenhum município aqui, nem Teutônia, nem Estrela, nem Lajeado, nem Westfália, o município por si só se faz. Nós vivemos numa região de pessoas empreendedoras, de pessoas que trabalham muito, que são organizadas, que gostam de ver suas contas em dia, fazem seus pagamentos em dia, gostam de receber em dia. Então a gente vive numa região diferenciada dentro desse estado, dentro desse país, e é graças a isso que todos nós, que todos os municípios, que toda a região cresce, se desenvolve, mas com muita qualidade de vida também, que se a gente comparar com outros lugares, né, a gente vive numa região muito abençoada, muito feliz, feita por nossos antepassados e que nós temos o compromisso de manter, e aquilo que você falou antes, projetar o futuro daqui a 15, 20, 30 anos. Prefeito, muito obrigado por ter a disponibilidade de vir até nossos estúdios. Será sempre bem-vindo, tenha um bom dia. A gente agradece a oportunidade, está sempre à disposição, e aproveitar aqui, né, para os ouvintes da região, o pessoal de Estrela que estiveram nos ouvindo aqui, parabéns ao município, parabéns à sua comunidade, à sua gente, ao prefeito Rafael. E aproveitar também aqui, já deixar os cumprimentos para o município de Teutônia, para o prefeito Renato, toda a comunidade aqui, que muito nos orgulha dentro do Vale do Taquari,
vamos dizer que a gente quer do lado de lá do rio, este lado de cá do rio é um lugar de muito crescimento, onde o sentimento comunitário das pessoas ele é muito forte e isso faz a diferença dentro desses municípios. Tá certo. O prefeito de Arroio do Meio, presidente da ANVAT, Sidney Eckert.